Tô passando aí para explicar um pouco mais desse curso meu de adoçamento. O adoçamento, ele nos auxilia a alinhar o campo afetivo, a adocicar. De repente, num relacionamento, vocês se amam demais, mas vivem na guerra, na confusão, tá longe, tem saudade, tá perto, entra naquele desespero de guerra, de conflitos. Então o adoçamento, ele auxilia para que essa guerra acabe e que essa união permaneça. O adoçamento também ele é muito bom para aquelas pessoas que estão com dificuldade de trazer a pessoa que tanto ama para perto. Então, de repente, você ama aquela pessoa, mas aquela pessoa não vem, aquela dificuldade de assumir o relacionamento, mas ela tá ali na sua linha de destino, mas não agrega. Então, o adoçamento ele vai ajudar em quê? O adoçamento ele vai ajudar a expurgar as cargas negativas e alinhar esse caminho. Então, vocês que querem aprender ou saber mais sobre adoçamento, acesse aqui. Neuzinho, mata esse bloco agora pra gente ir pra Com o Momento Varela? Momento Varela. Olha, Vandinha, você falou uma coisa que me deixou intrigado aqui. Eu sinto que existe um pouco isso, mas eu queria que você falasse um pouco mais. Você falou em algum momento, uma das respostas que você me deu no bloco anterior, que determinada pessoa, não me lembro quem, não estava preparado ainda para ser rico, certo? E eu vejo pessoas que ascendem na vida, né, que vão crescendo com o tempo e vão ficando cada vez mais ricos fruto do trabalho, né, são pessoas dedicadas e tudo mais. A sensação que dá é que a prosperidade grande, assim, o dinheiro mesmo começa a fluir melhor quando elas estão prontas. Quando algumas coisas aconteceram na vida dela que parecem provas, elas conseguiram passar por essas provas, conseguiram insistir e conseguiram ser boas pessoas independente da situação. Isso existe mesmo ou não tem nada a ver? Isso existe muito, mas muito mesmo. As provas da vida, né, no caso do lado profissional e financeiro da prosperidade, entra como fortalecimento. Então, cada dificuldade você vai passando, agradecendo. Vai passando e agradecendo, vai passando e agradecendo. Chega uma hora que é a hora do seu fruto. É a hora de você receber o seu fruto. Certo. Tô te respondendo certo? Tá. Porque às vezes eu fujo do caminho, né? Não, tá eu vou certinho. embora. Mas aqui traz isso. Um exemplo comigo mesma. Vou citar a minha realidade. A minha realidade, falando do meu lado financeiro, eu não tinha dinheiro nem pro ônibus. Na época, o ônibus era 55 centavos. Eu não tinha. Então, eu tinha que optar de ir de ônibus e voltar a pé para minha casa. Em termos de casa, eu nunca passei fome, graças a Deus. Mas eu sempre tinha tudo muito contado. Então, eu passei por várias turbulências. Fiquei muito bem até os 18 anos. Então, dos meus 7 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade, até os meus 15 anos de idade, eu adquiri muitas coisas, né? Porque dos 8 aos 9, sempre armazenando. Por mais que era uma criança, eu já tinha um lado do armazenar. Com 18 anos, eu comprei o meu primeiro terreno. Mas aí, o que acontece? Quando eu casei, eu tive todas as perdas. Todas as perdas. E nessas perdas, foi o meu grande teste. Porque, imagina eu fiquei 15 anos, eu fiquei trabalhando em 3 empregos, até hoje eu faço isso, mas naquela época eu fazia pela necessidade, não hoje pelo prazer. Hoje eu tenho pelo prazer, antigamente eu tinha pela necessidade. Eu vendia coxinha, imagina você numa estrada de terra, tendo que vender salgado para sobreviver. Às vezes chuva, às vezes entrando em hortas, que eu vendia muito em hortas, voltava com o pé cheio de lama. Quando eu voltava com o pé cheio de lama, aquela hora me dava uma revolta, muitas vezes com meu filho no braço, que eu já tinha o Júnior, mas aquele sofrimento todo, eu falei, não vou reclamar. Eu tenho que agradecer que eu fui com a bandeja cheia e voltei com ela vazia. Eu vendi todos os meus salgados. Então, eu mesma me doutrinava. Mas ao mesmo tempo, lógico, tem a revolta. Tem a revolta. Assim, nossa, por que eu tô passando por isso? Por que eu tenho que vender coxinha na rua para me sobreviver? Por que depois ainda eu tenho que ir para uma faculdade, ficar lá até 1h da manhã ainda para me trabalhar mais, tirando xerox, voltar para casa e depois ainda fazer outras coisas? Porque era tudo assim, são testes. Mas era cada teste que, se você não tiver fé, você se despenca. Aí teve um dia que eu não vou te negar, eu revoltei tanto, porque eu desci do ônibus, uma chuva, e onde eu morava, onde eu estava morando recentemente, era uma rua de terra, era uma periferia. Terra, terra, terra. E eu disse, meu Deus, se não bastasse a chuva, agora eu vou descer, vou tomar um banho de chuva e ainda vou me melecar nessa lama.
Eu fui, né? Tinha uma senhora dentro do ônibus que ela tava com sacolinha de mercado. Ela já tava tendo... Ela tinha esse hábito de distribuir sacolinha de mercado pra todo mundo. Então, ela me deu 2 sacolas de mercado. Ela falou assim, filha, põe no teu pé pra não sujar o teu tênis. Eu amarrei. Eu amarrei, mas aquilo eu amarrei, bebezão. Mas eu amarrei. Mas eu chorava tanto por dentro. Mas eu chorava. Quando eu desci do ônibus, eu só disse assim... Se eu tenho um Deus... Aonde tá esse Deus? Acho que a turma do ônibus pensou que eu era louca, né? Aonde tá esse Deus? O que eu preciso mais pra fazer? Eu não aguento mais, eu tô cansada. E berrando dentro do ônibus, fora do ônibus, aquela chuva caindo. E nisso eu me molhando, a lama comendo solto. Do ponto de ônibus até a minha casa era 200 metros, né? Então foi uma lameira toda. Só sei que aquela dor também ali foi uma dor, foi um desabafo. Mas ao mesmo tempo... depois disso passou 1 ano. 1 ano se passou. Foi onde eu conto uma história que eu até contei aqui na mesa pra vocês. Onde o pai Benedito bate nas minhas costas e fala, filha, vamos embora, é hora de ir embora. Eu falei, porque eu vou embora. Eu já tinha me acostumado, eu já tava acostumada em vender coxinha na horta. Eu já tava acostumada em decorar minha casa com flores do mato. Eu já tava acostumada com tudo. E agradecendo a Deus. E é bem isso que você fala. A partir do momento que você aceita a situação que você está vivendo, porém, com a humildade, com a vontade, com o desejo, aí é a hora de você mudar a página do livro. Então, primeiro, Deus, o universo, ele te dá a surra. Ele te faz apanhar, são testes. Mas testes até dizer chega, para ver até que hora você está pronto para receber o que é teu. Então, vocês têm que tomar muito, né? Nós, seres humanos, a gente tem que tomar muito cuidado com esses testes. Porque a partir do momento que você começa a reclamar de tudo... Ai, que merda. Ai, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Ai, que saco ter que pegar ônibus com aquele monte de gente fedorento, gente... Blá, 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 blá. É assim que a turma fala, né? O tempo inteiro. Pior vai ser a sua situação. Ai, eu não acredito. Chegar no ponto de casa, eu tenho que atravessar aquela lameira com meu filho no colo. Vai ficar pior ainda. A partir do momento que você parar de reclamar, aí é onde eu sento e te entrego o que é teu. Caso contrário, você vai continuar na sua reclamação. Então, o reclamar, ele é o grande atraso da prosperidade. Então, o ideal é não reclamar. E sim, agradecer a Deus. E toda a vida, bebezão, a gente só tá aqui de empréstimo, né? Então, aceitar as lições. Aceitar os aprendizados. Então, se hoje Deus, ele tá te dando esse aprendizado, esse roteiro da vida hoje é o teu, então siga o teu roteiro. Porque lá na frente você vai ser a peça principal desse roteiro. Então, você vai mudar o personagem. Quando você menos imaginar, o próximo filme, você é o principal, o autor principal. Então, a vida é uma novela. Eu acho que tem uma característica que as pessoas subvalorizam, subestimam, que é a paciência, né? Sim. As pessoas querem tudo pra ontem. E Inclusive, eu tô falando isso também porque eu acho que eu tô pronto pra receber a prosperidade. tá na hora. Então, mas a paciência, de fato, é um fator chave aí, não é?